Eu saúdo a igreja com muita alegria, sempre para mim é um privilégio estar aqui com vocês, é uma alegria nos reunirmos em família, é uma bênção estar diante de Deus, e juntos é melhor ainda, né? Estar diante de Deus é bom, juntos é muito melhor. Eu quero, nessa noite, trazer uma meditação da parte do Senhor para compartilhar com você, e eu quero começar contando a história de uma mulher. Ela viveu em Belém de Judá, essa mulher, no período dos juízes, lá em Israel. Ela era casada, tinha 2 filhos, não é? Josué havia morrido, já nessa fase aqui, e a nação de Israel estava em grande decadência moral e política. A cidade, lá o povo realmente tinha se afastado do Senhor e tinha abraçado uma vida de pecado. Então, Deus permite que venha sobre Belém uma grande fome. E essa família, então, sai de Belém e se muda para Moabe em busca de sobrevivência. Chegando em Moabe, essa família composta por um marido, a esposa e 2 filhos, tudo muda, tudo muda. A situação começa a ficar complicada. Por quê? Em Moabe o marido morre. E essa mulher agora fica viúva, com 2 filhos. A tristeza se abate sobre ela. Ela sente o golpe da perda, mas ela tem 2 filhos. E esses filhos agora em Moabe conhecem moças de lá, eles conhecem moças dessa terra, se casam com essas moças, e eu acredito que o coração dessa mulher voltou a ficar feliz novamente, ficar sorrindo, porque na casa onde havia luto, onde havia perda, onde havia tristeza, agora chega uma promessa de futuro, porque os seus filhos se casam, e com certeza essa mulher começou a sonhar com netos, e começou a planejar, e a sonhar que a vida voltaria novamente a pulsar dentro da casa dela, mas os 2 filhos morrem. E ela experimenta novamente, não só a dor do luto, mas a dor da perda dos seus sonhos. A dor da perda de um plano, de um projeto, que com certeza ela tinha se apegado de coração. Morrem esses 2 filhos, não é? E começa então o desenho de um drama familiar, composto por vários problemas. Quais são os problemas que essa mulher experimenta? Crise financeira, ela experimenta morte, porque ela sepultou um marido e 2 filhos. Ela experimenta viuvez, ela experimenta pobreza, e ela experimenta uma profunda amargura contra Deus. Contra Deus. Me refiro, com essa história, eu acredito que você já a conheça. Eu me refiro ao livro de Ruth. Se você puder abrir sua Bíblia, em Ruth, para nós meditarmos um pouco mais profundamente nessa história. Essa família, então, ela agora experimenta uma nova configuração. O livro de Ruth, ele é inaugurado com a história de Elimeleque e Noemi. Essa mulher a quem eu me referi aqui na parte da introdução é a Noemi. E essa família agora fica assim, composta dessa forma, como vai aparecer aqui no telão. 3 mulheres, nenhum marido e nenhum filho. Uma história de perdas e de recomeços. Esse é o tema da nossa meditação nessa noite. Noemi agora é uma mulher já idosa, pobre, viúva, não é? Marcada pela dor, marcada pela perda. E no verso 20 dessa história, você pode ler junto comigo, você vai ver, você vai conhecer um pouquinho como estava o coração de Noemi. Vai ser projetado na tela. Ela, porém, respondeu:
Não me chamem Noemi, que significa doce, amorosa, né? Melhor que me chamem Mara, que significa amargor, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Que expressão forte saiu do coração dessa mulher. Que expressão forte. A palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Nós vemos que a Noemi permitiu que a dor da perda destruísse a sua identidade. Quando nós olhamos para Noemi, é como se a tristeza estivesse agora passeando vestida de mulher. A Noemi é a própria tristeza encarnada. Fato é, igreja, que a crise não avisa quando vai chegar. Fato é que a perda de um ente querido, a perda de um emprego, talvez a pessoa que passa por uma traição, a pessoa que passa pela perda da saúde, a pessoa que tem o seu nome enxovalhado, ela de repente pode estar sentindo esse tipo de dor. O coração pode estar partido igual o coração dessa mulher. E muitas vezes quando nós enfrentamos problemas dessa magnitude, nós podemos ser levados a questionar o amor de Deus. E muitas vezes, até mesmo em aconselhamento, a pessoa olha para mim e fala assim: pastora, por que comigo? Por que que Deus permitiu isso justo comigo? E a pessoa começa a entender e começa a imaginar e construir um raciocínio falso em sua mente, que é o raciocínio de orfandade e de abandono. Então, na verdade, Noemi partiu de Belém cheia de esperança, e ela voltou agora cheia de amargura. Noemi quer ser chamada de Mara. É interessante, é como se ela pedisse para que se construísse um memorial e que cada pessoa que a chamasse pelo nome, dissesse Mara, a lembrasse da sua tristeza e da sua perda. Bom dia, Mara, significaria bom dia, amarga. Que bom te ver, sua triste. E há pessoas que hoje em dia simplesmente encarnam a tristeza de uma forma tão profunda que ela não consegue mais diferenciar quem ela é e aquilo que ela vivenciou e aquilo que ela passou. Esse é o caso da nossa Noemi. Irmãos, as tragédias do passado podem produzir uma grande amargura na alma humana e pode embaçar a nossa percepção espiritual. Observe comigo, Noemi pensou que Deus estava contra ela. Olha só, ela o responsabilizou por sua tragédia. Noemi não estava somente triste, Noemi estava triste com Deus. Noemi passou a ver Deus como seu inimigo e não como seu refúgio. Começou a olhar para Deus como aquele que se opõe a ela, como aquele que lhe trouxe tristeza, e não como seu consolador, como seu abrigo, como seu libertador. Há pessoas que quando passam por uma tragédia se abraçam, se apegam tanto a essa dor que começa a se sentir vítima da vida. E eu quero dizer para você que está enfrentando dor, você não é vítima, você é um sobrevivente. Se você está aqui, foi porque você passou por lutas, mas você venceu. O próprio Deus te guardou, te levantou, mesmo que seja um pouquinho só de força, essa força tem sido suficiente para te levantar a cada manhã. Essa força que você tem recebido de Deus tem sido suficiente para te trazer até diante do altar, e é no altar do Senhor que nós recebemos ajuda em tempo oportuno. Noemi teve a sua visão distorcida. Ela
não conseguia mais enxergar Deus como realmente Ele é. Ela pensava que Deus estava trabalhando contra ela e não por ela. E eu quero dizer em nome de Jesus que há pessoas aqui nessa noite que estão olhando a vida pelo avesso. Você olha para a sua vida e você só vê confusão. Em seu coração há uma dor que você não consegue superar. Entra ano, sai ano e essa dor está aí te fazendo sangrar. 2023 está terminando e você está aqui nessa noite com peso no seu coração. Quando você lembra dessa situação, o incômodo está aí, mas nosso Deus é aquele que nos ama como nós somos, mas Ele não nos deixa como estamos. Então nessa noite, é noite de incômodo do céu, porque o Senhor quer que você abra o seu coração e deixe que Ele alcance essa rachadura, para que Ele entre aí com o bálsamo do Espírito Santo. Ele é Deus que cura, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que reconstrói a história, Ele é Deus que se importa com você. Oh, glória a Deus. Queridos, esse sofrimento pode fazer algo muito perigoso, principalmente na vida de um servo de Deus. Pode roubar a sua doçura e a sua brandura. Como é triste quando nós vemos um filho de Deus cheio de amargura, com o coração duro, com o coração que tem dificuldade de crer. Queridos, é muito perigoso nós acalentarmos no nosso coração dores não tratadas. Por quê? Porque elas roubarão a sua alegria e te levarão para um lugar aonde você não conseguirá ter intimidade com o Senhor. E a vida cristã, a vida de fé, sem intimidade com o Senhor, ela se torna religiosidade. E muitas vezes a vida de oração começa a se tornar um peso, a leitura da palavra começa a se tornar cansativa, e daqui a pouco o desânimo vem e o abatimento vem. Então eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, ser uma voz que vai provocar esse incômodo no seu coração. É noite de confronto, não meu com você, mas do Espírito Santo Consolador com você. Chega uma hora que chega uma hora que os fardos têm que ser lançados fora. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. A vida, ela já tem as suas próprias dificuldades, mas quando nós carregamos problemas e dores não tratadas, nós vamos acumulando carga sobre carga, peso sobre peso, e daqui a pouco até a nossa saúde começa a ser abalada. E o convite dessa noite é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma. Esse é o convite de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode louvar ao Senhor com glória a Deus. Quando a adversidade nos atinge, nós precisamos crer que Deus está acima e que jamais perderá o controle. Mesmo em meio à dor, Deus está agindo. Mesmo em meio à dor, Deus está agindo. E Noemi não via isso. Você esteja certo, em nome de Jesus, que assim como Noemi, um dia você reconhecerá que cada lágrima que você derramou cooperou para o seu bem, e que valeu a pena andar por fé, e que valeu a pena esperar num Deus que é fiel. Deus sempre age em nosso favor, mas por causa da nossa visão limitada, nem sempre nós temos consciência desse agir.
A nossa visão humana quer ver. E o convite da palavra de Deus é crer. Crer é a firme convicção de que há um Deus fiel no controle da nossa vida. E que no tempo determinado, Ele se levantará em nosso favor. E Ele vai nos dar a resposta que fortalecerá o nosso coração. Mesmo que essa resposta seja um não. Mesmo que essa resposta seja um não, uma frustração, queridos, por vezes prende o nosso olhar apenas no aspecto negativo da situação. E é aí que o nosso coração começa a ficar abalado. E eu quero afirmar para você, em tempo de crise, use a sua fé para pôr em ordem as suas emoções. Isso é muito importante. Eu gostaria que você lesse comigo Salmos 62, 1 e 2. Vai ser projetado também. Salmos 62, 1 e 2. Eu queria que você ouvisse com o seu coração o que o salmista está dizendo. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Você pode falar essa frase comigo? Jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Vamos fazer como um coro. Jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Porque aquele que me sustenta é rocha. Rocha eterna. Nele o meu coração confia. Nele o meu coração se ancora. Nele o meu coração permanecerá firme. Não importa a luta que estivermos enfrentando. Queridos, antes de enfrentar uma crise que se instalou do lado de fora, vença essa crise para o lado de dentro. Como que a gente vence a crise pelo lado de dentro? Com louvor, com oração, com adoração, com jejum. Para o lado de fora, a tempestade está batendo forte. As minhas emoções se abalaram, se misturaram. Eu não sei o que fazer. Comece a adorar, comece a louvar, comece a engrandecer o nome do Senhor, que em breve essa vitória será verdade para o lado de dentro. Em sendo verdade pelo lado de dentro, ela será projetada pelo lado de fora. A nossa maior luta não é a espera pelo milagre. A nossa maior luta é nos mantermos em paz enquanto esperamos pelo agir de Deus. Eu acho lindo quando o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Oh, meu Deus, dá-nos da tua graça nessa noite. Toda vitória primeiro se manifesta no coração. Faz assim, toda vitória primeiro se manifesta no coração, que é pelo lado de dentro, para depois ser projetada pelo lado de fora. Como está seu coraçãozinho nessa noite? Como está seu coraçãozinho nesse fim de ano? Como está? Como você veio aqui nessa noite? Como que você chegou aqui? Você tem coragem de contar para o Senhor tudo que você pensou antes de entrar nesse culto? Pois Ele já viu, porque Ele é aquele que conhece antes da palavra nos chegar à boca. Ele já sabe o que nós não conseguimos verbalizar quando estamos abatidos pela tristeza e pela luta. O Senhor já te viu. Noemi estava angustiada. Estar angustiada é estar sob pressão e estresse. A amargura e choro e tristeza, esses sentimentos, essas emoções embaçam nossa visão espiritual e nos impedem de ver a ação de Deus. Cuidado. É um alerta. Não deixe que essa luta encha de amargura o seu coração. Não permita que a sua dor seja contaminada. Eu nunca li sobre dor contaminada. Foi algo que um dia, conversando com uma irmã em aconselhamento,
me veio essa palavra ao coração para compartilhar com ela, e eu quero compartilhar com a igreja a forma como o Espírito Santo me fez entender. O que é uma dor contaminada? Queridos, em tempo de sofrimento, nós estamos expostos a uma grande tentação, porque o inimigo tentará fazer com que a sua dor seja misturada com revolta, com questionamento, com abatimento de espírito, com sentimento de desespero, com um cansaço profundo, com comparação, com rancor e até mesmo com desejo de vingança. O sofrimento, ele é real, porque nós somos humanos. O sofrimento, ele faz parte da vida humana. Quando Jesus Cristo se encarnou como homem aqui na terra, ele experimentou todo tipo de sofrimento, tanto físico quanto emocional. Foi traído, foi cuspido, rejeitado. Ele experimentou todo tipo de dor, mas a Bíblia diz que como ovelha muda, ele entregou a sua vida. Ele não deixou que sentimentos negativos viessem contaminar esse tempo de sofrimento. Por que que é importante você fazer essa análise? Por que que é importante? Porque, queridos, a dor, ela nos aproxima de Deus. Quando nós estamos sofrendo, o Espírito Santo nos abraça, nos acolhe e nos traz para a presença do Senhor. E ali o nosso coração se quebranta. E ali o Espírito de Deus começa a ministrar sobre nós. Começa a nos curar, começa a nos restaurar, começa a nos fortalecer, começa a nos preparar para um novo tempo. Porque nenhuma dor, nenhuma luta é eterna, ela tem dia e hora para acabar. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Esse texto está dizendo que há um dia e uma hora para esse sofrimento terminar. Mas o diabo quer que você pense que Deus te abandonou. O diabo quer que você pense que é Deus que está te punindo e te pesando a mão. Isso é o que significa a dor contaminada. Essas emoções nocivas nos levam a olhar para nós mesmos. Começa a nos empurrar e nós nos tornamos o centro na situação. Nós passamos a querer explicações, passamos a querer explicar o que é inexplicável. E tentar explicar o inexplicável é loucura, porque não haverá aqui na terra explicação para todos os mistérios de Deus. Na eternidade, sim, Ele nos consolará, Ele tabernaculará conosco. A sua presença será completa, será real, e é Ele. Eu acho interessante que Apocalipse não diz que o Pai vai mandar anjo enxugar a nossa lágrima. Não, Apocalipse 21, se eu não me engano, diz: eis o tabernáculo de Deus com o seu povo, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas são passadas, e nós viveremos para sempre com Ele, o nosso consolo eterno. Quando nós nos entregamos a esses sentimentos nocivos, nós nos afastamos de Deus e começamos a querer pedir explicação para Deus. O melhor caminho é nos rendermos. Eu queria que você lesse comigo Isaías 30, verso 15. Olha o que diz o Senhor. Nós leremos o 15 e depois leremos o 18. Olha a palavra do Senhor para você. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram. Verso 18 diz assim, desse mesmo texto: portanto, olha, queridos, leiam com muito amor esse verso. Portanto, o Senhor esperará até que voltem para Ele, para lhes mostrar seu amor e compaixão, pois o Senhor é Deus fiel. Felizes os que nele esperam. Oh,
Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode louvar o nome do Senhor? Quando você menos pensar, o de repente de Deus te alcançará. Você confia nessa palavra? Quantos já experimentaram de repente de Deus? Eu já experimentei. Porque Ele é fiel. Oh, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Oh, glória a Deus. Quando você menos pensar, o de repente de Deus te alcançará. Embora a história de Noemi contenha grande sofrimento, foi nesse cenário que a esperança brilhou. Foi nesse cenário. Deus agiu e abençoou essa família com um recomeço. Noemi ficou sabendo que Deus novamente abençoara Israel e que agora em Belém havia pão. Ela ouviu essa notícia, então ela decide voltar para a casa do seu povo. Ela decide voltar para a casa do pão. Quantos em tempo de sofrimento se afastam da casa do pão? Quantos em tempo de sofrimento tomam decisões erradas, fazem conexões erradas, abandonam a fé? E o tempo se encarregará de trazer as consequências das decisões erradas. Mas olha que Noemi decide voltar. Essa noite é noite de nós nos voltarmos para o Senhor. O texto de Isaías diz que espera que nós nos voltemos, para que Ele manifeste o seu amor leal, para que Ele venha nos curar e nos restaurar. Ela decide então voltar para Belém, e ela aconselha as suas noras a irem embora. Falou: queridas, voltem para suas famílias, para vocês se casarem e terem filhos e refazerem a história de vocês. E elas se abraçam e choram. A nora, por nome Orfa, decide voltar para sua família, mas Ruth se apega com a sua sogra. Ruth se apega. Leia aí, por favor, o texto de Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Vamos ler? Esse texto é maravilhoso. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Queridos, a providência de Deus já estava sobre Noemi e ela ainda não havia percebido. Ela perdeu o marido, ela perdeu 2 filhos, mas ela ainda tinha uma nora que a amava com um amor profundo, com um amor sacrificial. Deus havia plantado ao lado de Noemi uma pessoa que a amava profundamente, e ela não percebia. Ela não percebia. Muitas vezes, queridos, nós temos plantado ao nosso lado uma pessoa que foi Deus que colocou, mas nós ficamos chorando por quem foi embora e não valorizamos quem ficou. Nessa noite eu peço a Deus que Ele revele para você a sua misericórdia, que Ele mostre que ao seu lado tem pessoas que te amam, que você não está sozinho, tem irmãos na igreja orando por você, tem pastor preocupado com você, tem alguém na sua família. Se você for sincero, você vai perceber que da parte de Deus sempre há alguém para te estender a mão. Valorize essa pessoa. Noemi estava presa em amargura, porque não reconhecia o valor da nora que Deus tinha dado para ela. Que nora? Vamos seguir mais um pouquinho? Queridos, muitas vezes nós perdemos algo e achamos que perdemos tudo. E isso é uma mentira do diabo. Nós perdemos às vezes, mas aquilo que Deus nos dá é muito maior.
é muito maior, e nós temos que ter o coração firmado nessa verdade. Eu quero que você leia comigo Ruth 4, capítulo 4, versos 13 e 17. Aí já vem o final da história. Eu gostaria que você lesse em casa todo esse livro, que é uma história maravilhosa, para mim uma das mais belas da Bíblia, e vai simplesmente inspirar seu coração. Vamos ler lá, capítulo 4, versos 13 em diante. Boaz casou-se com Ruth. Ruth é a nora que ficou apegada à sogra, tá bom? Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concebeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida. Dará nova vida para quem? Para Noemi, a viúva que estava em amargura. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi, e que faz parte da linhagem do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso quando o tempo da luta passa, e vai passar, porque nenhuma luta vai durar a vida toda, e o seu milagre chega parecendo ser algo pequeno, mas daqui a pouco esse milagre tem nome. No caso de Noemi, tem nome, tem perna, tem braço, ela pode acolher. Se tornou realidade, veio para marcar uma mudança de história. Nosso Deus é um Deus de recomeço, é um Deus que encerra ciclos e que abre novos ciclos. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e ele é o fim, e ele é o princípio novamente, e ele é o fim, e ele é o nosso Deus, e nos ama, e está no controle dos tempos e das estações da nossa vida. Glória a Deus. Isaías 43, 18 e 19, eu já vou terminar por aqui. Nos diz assim, um conselho da palavra de Deus para o seu coraçãozinho: esqueçam o que se foi. Vou falar novamente. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Glória a Deus. Essa esperança move o meu coração. Eu sei que o Espírito Santo nessa noite vai mover o seu coração, vai começar a te movimentar com esperança. Esperança, porque Ele é poder de mudança. Ele faz aquilo que você não pode fazer. Ele pode transformar uma história de dor, de sofrimento, numa história de alegria, numa história que vai marcar a próxima geração. Noemi foi escolhida por Deus para viver 2 histórias. Eu sou o resultado da segunda história da minha mãe. Ela passou por uma viuvez, ficou viúva aos 30 anos, com 2 crianças, se casou com um homem de 21 anos, e depois disso aprove o Senhor que eu nascesse, como consolo da minha mãe. Depois de mim veio mais uma irmã, depois dessa irmã vieram mais 2 filhos adotivos, depois disso vieram mais alguns, uma boa quantidade de netos. Glória a Deus pelo segundo tempo também. E às vezes Deus permitirá que nós vivamos 2 histórias, e
tudo isso é para a glória do nome dEle. Então que o seu coração seja cheio de esperança nessa noite. Nossas dificuldades não mudam quem Deus é. Ele é Deus que muda história. Ele é Deus que cura o coração ferido. Ele é Deus que recompensa quem nele confia. O de repente de Deus ainda acontece. E quando esse de repente vem, muda tudo. Ele é paz em meio à tempestade. Nada nos abalará por causa dele. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. Eu gostaria que você virasse para o seu irmão, pega na mão dele assim, ó, bonitinho, e fala assim: tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Essa noite o Senhor está te alcançando com renovo, com esperança no seu coração, com reconstrução dos seus sonhos partidos. Volte a sonhar. Sonha com um 2024 de vitória. Sonha com um 2024 com novidade de vida, com esperança renovada. Receba essa palavra da parte de Deus. Nós vamos adorar agora o Senhor. Cante essa canção com essa perspectiva de bom ânimo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Olha essa letra. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Não vamos afundar, porque Ele está com você. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Cante bem alto, igreja. Teme por quê? Por que você teme? Eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. O seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, Vivo do que creio, vivo do que creio. que Ele proverá. Prover de novo. Glória a Deus. Eu creio em ti. Essa noite é noite de provisão. O que você precisa da parte do Senhor? Vai orando, faça a sua melhor oração nessa noite, igreja. A sua oração mais sincera. Entregue a Ele as suas angústias, as suas sobrecargas, a sua dor, a sua preocupação, a sua ansiedade. Pai de amor, nessa hora nós nos curvamos diante da verdade da Tua palavra. A Tua palavra que revela o caráter de um Deus fiel, de um Deus poderoso, de um Deus que nos ama, de um Deus que nos levanta a cada manhã. Senhor, diante das dificuldades da vida, muitas vezes, Senhor, nós nos abatemos, mas obrigada pela Tua promessa, de que quando nos voltamos para o Senhor é aquele que nos consola, é aquele que nos levanta, é aquele que nos reconstrói. Tu és Deus de recomeços, Tu és Deus de nova história. Então neste momento, ó Pai, nós intercedemos uns pelos outros agora. Vai tocando a vida de cada um dos meus irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa. Recebam agora o toque do poder sobrenatural de Deus, o poder que coloca por terra todo desânimo, toda mentira de Satanás. Pai querido,
Oh Pai, visita cada coração, visita cada irmão por dentro nessa noite. Não permita que nenhum saia daqui, Senhor, sem ser restaurado, sem ser tocado pelo Teu poder. Nós Te adoramos, Te bendizemos, Te glorificamos, Te louvamos, porque Tu és fiel. Sabemos que o Senhor fará algo extraordinário nesse novo tempo que o Senhor tem profetizado sobre nós, que o Senhor tem liberado sobre nós. Ó Pai, que 2024 seja um ano de avançar, seja um ano de crescimento, seja um ano de uma igreja forte, de um povo cheio de fé, um povo vitorioso, um povo próspero, um povo que abençoa. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite assim seja feito, para a glória do Teu nome. Pai, nós Te adoramos em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez o coro. Oh, de porque se eu estou guardado, você está guardado nas mãos do Altíssimo. Seu nome é Jeová Jireh, e nas provas de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, e nas provas de novo. Eu creio em Ti. Glória a Deus. Pode terminar a frase, Débora, eu te cortei. Eu não vivo do que vejo. Pode dirigir a igreja, perdão. Diga, eu não vivo do que vejo. Eu não vivo do que vejo. Cante isso com todo o teu coração. E as provas de novo. Eu creio. Você crê mesmo? Levante as suas mãos. Diz isso para o Senhor. Agora o aplauda pela sua glória, pela sua majestade, pela sua fidelidade. Glória ao Senhor.